E aí, como que é o jeito certo para a gente trabalhar, para a gente aprender do zero ou para melhorar o desempenho? Primeira coisa, quando a gente pensa em técnica, é o método com que você estuda. O que é um método? Método é a receita que um professor usa para ensinar balé para você. Todo professor tem que seguir um método, seja o dele próprio ou seja de outras escolas. Por exemplo, Royal é um método, Vaganova é um método, Cubano é um método. Esses métodos eles foram criados para ensinar para criança e muitos adultos fazem aula usando esse método. Sim, é o melhor método para adulto? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Mas, o que seria um método ideal para adulto? Um método que respeite o limite do corpo desse adulto. Por isso que eu criei o método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, que é onde a gente respeita o limite do aluno. Uma bailarina adulta, ela não vai ter a amplitude articular do quadril como uma adolescente. É humanamente impossível. Sim, como uma criança. A gente nasce com uma amplitude articular, com movimento ali do quadril amplo. Conforme a gente vai envelhecendo, esse quadril, as articulações, elas vão ficando mais aderidas. E é natural a gente ir perdendo essa amplitude com o decorrer da nossa idade. Então, uma bailarina que começa balé depois de adulta, ela já tem um quadril mais aderido. Como que eu posso exigir que ela gire as pernas 180 graus para fazer um andeor? Não, eu tenho que respeitar o limite dela, porque senão ela vai se machucar e vai ficar frustrada, porque ela não vai ver o andeor que ela deseja, porque ela acha que ela pode chegar naquele andeor lá da criança. E, gente, não dá. Não dá. A gente precisa entender o nosso corpo, perceber o nosso limite, até onde eu posso ir sem me machucar. E aí eu vou melhorar o meu desempenho em cima disso. E aí, primeiro ponto que a gente precisa trabalhar se a gente quer melhorar nosso desempenho é a técnica, de preferência com um método próprio para adulto. Por isso que eu fundei o TBD, Técnica de Balé em Detalhes, que ele é voltado para adulto. Mas, mais do que isso, tenho muitas alunas que chegam no meu treinamento e falam assim, Mari, eu já quero ir para as pontas. E não é assim que funciona. Por quê? Eu preciso primeiro passar pela base. O que é a base? É eu entender como que eu coloco o meu corpo na postura do balé, como que eu fecho as costelas, como que eu posiciono o meu pescoço, como que eu cresço as costas. Quando eu entendo essa postura, aí eu tenho condições de começar a aprender os movimentos. Mari, eu já tô no balé, já tô aprendendo os movimentos, já tô até dancei no final do ano, mas eu nunca vi isso sobre postura, e não vai ver mesmo, porque isso no presencial não tem. É no dia a dia que é pincelado, porque não dá tempo. Por isso que no meu método, a primeira coisa que minhas alunas aprendem é sobre a postura, é consciência corporal. Porque é isso que vai dar condições para ela melhorar o desempenho dela nos passos de base e nos passos complexos. O que são os passos de base? Tandi, plié. Sim, são aqueles passos que é os mais puros, coupé, passé. São esses passos que eu considero de base. E aí, eu começo a entender minha postura, entender realmente como faz um tandi. Tandi é aquele passo que a perna desliza, né? Pelo chão, ela não pode perder o contato no chão, frente, lado, trás. Só que como é que ela sai debaixo do meu quadril? Pela pontinha do pé? E aí, se eu sei fazer um tandi levando pelo calcanhar, eu possibilito ter mais andeor no meu tandi. Se eu tenho mais andeor no meu tandi, eu tenho essa consciência de como se faz o movimento para a perna sair debaixo do meu quadril, eu tenho a consciência para um grand battement, que é aquela perna que eu chuto. Ela vai sair andeor, não vai sair andedã, não vai sair com o joelho frouxo. Porque a base me prepara para os passos mais complexos. O que são os passos complexos? Grand battement é um, développé, que a perna vem aqui para cima, pirueta, piquetour, chané, grandes saltos, pequenos saltos, são tudo passos complexos. Só que a gente muitas vezes começa a fazer aula de balé no presencial, a gente faz alguns minutos ali de barra, que é onde a gente treina os passos de base, mas sem consciência, e aí a gente quer ir para o centro e arrasar no centro. Não vai arrasar no centro, porque a sua base não está trabalhada.
Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, se eu quero melhorar meu desempenho, é trabalhar a minha base. A minha base é o que dá condições para os passos complexos. Quando eu tenho base mais passos complexos, eu sei o que eu estou fazendo.